sábado. Nesse momento nós vamos continuar nossa oração com nossos louvores a Deus. Vamos cantar o número 16. Hino número 16. A Deus demos glória. Nós vamos cantar um hino aqui, 84, o Cântico dos Salmos. É um hino que a gente não tem o costume de cantar, mas nós iremos aprender junto aqui, ok? Eu não conheço também, mas vamos conhecê-lo agora, né? Jó conhece, não? Jó sabe tudo. Eu lembro mais ou menos. Enche os ares do sol.
as vozes de vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Amém? Agora nós vamos ficar em pé, vamos cantar o 470. Valeu, professor Joel aí. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Bom dia, feliz sábado. Eu não sei se eu vou conseguir orar, mas vou fazer um esforço para isso. Queria agradecer a igreja da Vila Nova, que eu sei que muitos aqui oraram por mim, pela minha família, pelo meu filho. Depois eu vou contar a minha própria experiência para vocês, quando a gente tiver mais tempo. Mas eu queria deixar para vocês um texto que foi objeto das minhas reflexões durante esses tempos de profundo vale pelo qual passamos, que é um texto que está em Atos, capítulo 27, quando, depois de 3 dias no mar, sem ver o sol e sem ver estrelas, os ocupantes, tripulantes e passageiros de um navio largaram o navio à solta sem ter esperança. É o episódio da viagem de Paulo quando ele foi se dirigir a Roma. Na noite daquele terceiro dia,
o Senhor apareceu a Paulo e disse que ele não deveria temer, porque convia que ele comparecesse a Roma e testificasse de Deus. Eu não sei como você está nesta noite, nesse dia, nessa manhã. Não sei como está a sua vida, né? Não sei se você está passando também por um vale. Esse é o momento em que eu vou orar por você. Queria orar, pedir inclusive que a irmã Lúcia viesse à frente. Nós vamos orar pela Débora. Ela está precisando de nossas orações. Ela está com problema de saúde, com risco de ficar paraplégica. E especialmente queria convidar aqui um casal muito querido nosso, que também sei que está passando por um problema. Vem aqui, Lúcia. Que é a Marleide e o Alailton. São queridos nossos. Eles estão aqui. Nós vamos orar por essa família querida nossa. E eu queria também me dirigir às pessoas que nos assistem pela internet, né? Dizer àqueles que estão me vendo aqui, sei que o Brasil inteiro orou por mim, pessoas dos Estados Unidos, pessoas me ligavam, Brasília, São Paulo, Pará. Eu sei que Deus, de alguma forma, ouviu essas orações e me deu o privilégio de contemplar o rosto de todos vocês. Estou muito grato por isso. Ainda ferido, né? Porque o vale foi profundo. Mas sei que Deus restaurará as nossas feridas, curará as nossas enfermidades. E ainda que você não sinta, creia nisso. Ainda que você não perceba, saiba que o Senhor cuidará de você. Eu falo isso não apenas agora como experiência da palavra de Deus, mas como experiência da minha própria vida. Se você está passando por esse momento de vale também muito profundo, se a noite se estabeleceu sobre a sua vida, ainda que você não creia, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, Deus está te chamando aqui à frente, para que também Ele possa interceder e colocar a mão sobre você. Nós vamos agora cantar um hino e ao final nós vamos nos ajoelhar para que possamos fazer essa oração. Calma na oração.
Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Meu Pai, meu Deus, o Senhor sabe quantas vezes clamei a Ti nesses últimos dias, quantas orações, quantas palavras dirigi a Ti nesses tempos de profundo terror que se abateu sobre a nossa casa. O Senhor sabe quando no meu coração foi-se toda a esperança, quando desejei a morte como um alívio, mas o Senhor me deu a graça de estarmos aqui diante de meus irmãos, de meus queridos aqui na Vila Nova. Santo Deus, obrigado porque ouvi pessoas, muitas que oraram por mim, pela minha casa, pelo meu filho Jonatas. Obrigado porque o Senhor nos estendeu o manto da Tua proteção, nos cobriu com Teu auxílio. E sabemos que meio àquela tempestade, sem ver o sol e a estrela, nós podemos saber que o Senhor esteve conosco e cuidou de nós. Santo Deus, estamos aqui agora de novo na Vila Nova, nos dirigindo a Ti em oração e Te pedindo aqui pela vida do Alailton, da Marleide. Eles estão também passando por problemas difíceis, Senhor, talvez problemas mais difíceis do que eu passei. Senhor, cuida deles, Senhor, salva a família deles, interceda por eles, Senhor, porque o Senhor é poderoso para realizar todos os Teus feitos, todas as Tuas obras. Interceda pela Débora, Senhor, para a oração da Lúcia, que está aqui à frente. Ela está clamando a Ti, porque está com problema de saúde. Cuide dela também, Senhor. Senhor, a igreja veio aqui à frente, muitos vieram aqui, porque nos seus corações também eles estão passando por problemas, por vale. Em muitos aqui, Senhor, o dia virou noite e eles não podem sequer ver estrelas, não pode ver sol, não pode ver nada. Não enxerga, Senhor, além do tempo de 1 hora, porque não sabe o que lhes sobrevirá. Mas estão aqui diante de Ti, Senhor, clamando pela Tua proteção. E ainda que eles não sintam, Senhor, confirma a Tua palavra sobre ele e faça segundo a Tua promessa. Porque maior é a Tua promessa, maior é a Tua palavra do que os nossos sentimentos. Santo Deus, nós vamos ouvir aqui nesta manhã a Tua palavra, Senhor, que ela seja um refrigério para a nossa vida, que seja, Senhor, como um banquete preparado desde a eternidade para os Teus filhos nesta manhã, que a Tua palavra nos alimente e nos traga paz, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. História de hoje, salvo pela doença. Depois de vários tratamentos alternativos para curar as dores nas minhas costas, minha mãe decidiu me levar ao hospital. Desde quando você está com esse problema? Bom, eu sempre tive essa dor nas costas. Na verdade, com 12 anos, eu parei de andar, mas conseguiram me curar com feitiços e essas coisas, porque eu morava numa área rural. Mas depois de 3 anos, a dor voltou e aquilo já não funcionava mais, por isso eu vim aqui. Não consigo mexer as pernas e minhas costas doem demais. Eu olhei seus exames e você tem a coluna vertebral comprometida, na T5, T6 e T7.
Você deve fazer tratamento, fazer fisioterapia. E para isso tem que ficar internado uns 3 meses. Os dias de internação eram longos e me sentia sozinho. Minha mãe não podia ficar comigo devido ao seu trabalho e porque morava muito longe da cidade de Quito, Equador. Um dia, uma família que a gente conhecia foi me visitar e me deu alguns livros. Eles foram muitas vezes ao hospital e sempre abriam a Bíblia para lerem textos que consolavam meu coração, além de orar pela minha recuperação. Foi durante esse período no hospital que eu conheci verdadeiramente Cristo. A família me deu estudos bíblicos e tomei a decisão de me batizar. Eu sou Juan Quinato e esta é a minha história. Depois de sair do hospital, fiz um curso técnico em contabilidade e informática. Foi assim que achei um emprego como assistente de gerência na loja dos Seis. Eu realizei meu trabalho durante vários meses e mesmo sentindo algumas dores leves nas costas, eu tomava analgésicos para diminuir a dor e assim o tempo foi se passando. Certo dia eu acordei com uma dor muito intensa, mas mesmo assim fui trabalhar. Durante o expediente, eu não consegui suportar tanta dor e passei a ser carregado pelos meus colegas de trabalho para o hospital. Os médicos fizeram novos exames e constataram que eu deveria ser submetido a uma cirurgia de emergência na coluna vertebral. No dia da cirurgia, eu recebi a visita do pastor Fernando, que sempre esteve comigo nos momentos de tristeza, quando eu achava que poderia ficar paraplégico para o resto da minha vida. Juan, como se sente hoje? Hoje é um dia especial e importante. É o dia da sua cirurgia. Esperamos que tudo corra bem, mas você precisa confiar em Deus, para que hoje aconteça um milagre. Acredita nisso, Juan? Eu acredito. Podemos orar? Sua mãe que está aqui presente, podemos orar para que hoje aconteça um milagre? Amado e querido Pai, neste dia nós te pedimos por Juan para que o Senhor realize um milagre na cirurgia dele no dia de hoje. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas o que deveria ser feito estava para acontecer. O corredor do hospital parecia não ter fim. Mesmo que eu estivesse acordado, acompanhando tudo, minha mente se voltava para o grande Rei do Universo, em quem confiei minha vida. Eu estava nas mãos de Deus. Tudo estava pronto para a cirurgia. E naquele momento, as enfermeiras eram as únicas testemunhas da minha confiança de que tudo correria bem. Depois de quase 2 horas do processo cirúrgico e já na sala de recuperação, recebi a visita do cirurgião que tinha me operado. Juan, você está bem? Juan, preciso que você acorde. Juan, consegue me ouvir? Como você está, Juan? Consegue mexer as pernas? Não consegue? Olha, eu preciso que você faça um esforço. Mexa a sua perna. Mexa. Isso. Consegue mexer a outra, Juan? Vai. Muito bem. Tudo certo, Juan. A cirurgia deu certo. Depois eu volto para falar com você, tudo bem? Atualmente, depois desse milagre, estou casado com Natália. Nós estamos felizes. Moramos na cidade de Santo Domingo. Minha esposa é advogada de Itsai CAD e eu sou gerente financeiro da fábrica de alimentos da CAD. Minha atual formação superior em contabilidade me permite administrar os recursos financeiros da fábrica e cuidar para que ela cresça cada vez mais. Nós louvamos a Deus pelo milagre realizado na minha vida, não só me curando da doença física, mas mostrando-me o caminho que me levará para a vida eterna. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Feliz sábado. Bom dia bem forte. Bom dia. Crianças, eu sou Israel. Já fui chamado de Jacó. Meu vovozinho se chama Abraão. Meu pai, meu querido paizinho se chama Isaac. Minha mãezinha se chama Rebeca. E eu tenho um irmãozinho gêmeo que se chama Esaú. Eu fiz uma grande feiura com Esaú, meu irmão gêmeo. Eu enganei o meu irmão gêmeo por 2 vezes. O meu irmão gêmeo, Esaú, ele ficou muito zangado comigo, muito bravo, fez cara feia, queria me bater, desejava me dar umas palmadas. Estava muito zangado, muito triste porque eu enganei. E eu precisei fugir. Deixei os meus pais, deixei meu avô, deixei minha família, fui para longe, constituí família, tive filhos. O Senhor, bondoso Deus, me abençoou muito com muitas riquezas. Mas chegou o grande momento, um dia eu precisaria me encontrar com o meu irmão. O meu irmão desejava muito encontrar-se comigo, porque ele desejava ainda me dar umas palmadas.
Ele precisava me castigar pelas feiuras que eu fiz com ele. E o dia chegou, não teve como fugir. Usei todos os meus recursos para aplacar a ira do meu irmão, que queria me dar umas palmadas. Enviei um pouco dos meus recursos, gado, ovelha, jumentos, burros, cavalos, alguns cachorros e uns gatos também, para ver se acalmava a ira do meu irmão. Meu irmão vinha com 400 homens para me dar umas palmadas. Por fim, enviei a minha família adiante de mim, minha esposa e meus filhos. E eu fiquei só. Anoiteceu e eu com muito medo, tremendo as pernas de medo, teria que encontrar com meu irmão e ele ia me dar umas palmadas. De repente um homem me tocou. Eu de tanto medo comecei a lutar com esse homem. Me transformei num ninja, dei socos, pontapés, pulos, murros, tentava me desvencilhar desse homem. Mas nada resolvia. Eu estava tão amedrontado que eu só percebi que era um anjo de Deus que eu lutava no momento que ele trocou na minha perna, por isso eu estou mancando. Está vendo? Minha perna está dura. E eu fiquei dodói. E esse homem chegou e disse: ó, já vai amanhecer, deixa-me ir. Eu fiz um pedido para ele ao reconhecer que era um anjo. Digo: olha, eu deixo você ir, mas primeiro você tem que me abençoar. E esse homem, esse anjo me perguntou: qual o seu nome? E eu trêmulo falei: Jacó. Era um nome feio, um nome que não falava um Jacó, tinha um significado enganador, porque estava na minha mente o que eu havia feito de errado com meu irmão, a feiura que eu fiz, enganaram meu irmão. Ele disse: olha, então a partir de hoje você não mais se chamará Jacó, você vai se chamar Israel, que significa o homem que luta com Deus. E o bondoso Deus ali me deixou e eu fiquei feliz, mancando, um cajado na mão. Fui ao encontro do meu irmão com a certeza que o bondoso Deus estava comigo. E ele estava. Tive o encontro com meu irmão Esaú, aquele que queria tanto me dar umas palmadas. A reação do meu irmão ao me ver, mancando, com um cajado na mão, ele chorou. Veio ao meu encontro, nos abraçamos muito, choramos e nos alegramos. E o recadinho para você, querida criança: não importa o que nós temos, as forças que nós temos, a força do nosso Deus é maior, e Ele luta por mim e por você. Ele cuida de mim, cuida do teu paizinho, da tua vovozinha, da tua mãezinha, dos teus irmãozinhos, dos teus titios, cuida de todos. Cuida dos nossos irmãozinhos que aqui estão na igreja também com tanto carinho e com tanto amor. Agora vá, senta com seu paizinho, peça para ele ler, tirar um tempinho e ler a Bíblia Sagrada. A minha história está relatada na Bíblia Sagrada, inspirada pelo bondoso Deus. Peça para ele contar muitas outras histórias, lindas histórias, para aumentar a minha, a tua fé e a certeza que nós temos o cuidado e a proteção desse amoroso Deus. Deus abençoe a todos. Podem sentar-se.
nascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implora por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com testemunho e a dor, até ver Cristo regressar. Oh Deus bendito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar, avivar. Amém? Bom dia a todos. Mais uma vez aqueles que eu havia cumprimentado e pela primeira vez para quem ainda não tinha me ouvido. Feliz sábado. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nós, em nosso meio, em nossos lares, e que ela realmente nos transforme. E o nosso desejo é que nós saiamos daqui, ao final desse período de adoração ao Senhor, renovados e alimentados espiritualmente. Amém? Nós, como adventistas do sétimo dia, temos, em relação às outras denominações cristãs, algumas crenças que são comuns, né? Aquilo que nós entendemos e acreditamos e ensinamos, outros também ensinam. Como exemplo, nós temos a doutrina das Escrituras Sagradas, a Trindade, a salvação, oração, perdão, etc. Há uma série de entendimentos que nós temos que são comuns à cristandade de maneira geral. Mas também nós temos algumas crenças fundamentais que são mais distintivas, né? Que são poucos ou nenhum que entende ou que ensina, até mesmo que aceite essas crenças fundamentais. Dentre elas, destaco algumas: o entendimento ou a crença do aniquilamento total. O que vem a ser isso? O final de todo esse contexto, né, do plano da redenção, quando Deus executará o juízo sobre os ímpios. E eles serão destruídos por toda a eternidade. Esse entendimento confronta aquilo que, via de regra, maneira geral, né, por padrão, vamos dizer assim,
é o entendimento do meio evangélico de uma maneira geral. Por quê? A maioria entende que há o inferno e o tormento eterno, tá? Então, uma das características distintivas do nosso entendimento, né, da palavra de Deus, é que não haverá esse contexto, né, essa situação do tormento eterno. Haverá sim a aniquilação ou aniquilamento total quando Jesus Cristo voltar aí ou vier à terra pela terceira vez. Essa é uma delas. Outra que nós temos, irmãos, é a vigência dos 10 mandamentos, com uma ênfase especial na guarda do sábado, especialmente agora no final dos tempos. Essa também é uma crença fundamental, distintiva dos adventistas do sétimo dia. Nós temos também a crença a respeito do santuário, tá? Todo o contexto do santuário, tanto o terrestre como principalmente o santuário celestial, aonde nós entendemos que Jesus Cristo está trabalhando, né, oficiando aí em nosso favor. Dentro desse contexto nós também temos a crença ou a doutrina do juízo divino, mais especificamente no momento, juízo investigativo, tá? E é justamente em relação a esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns conceitos, né, algumas referências, para que nós tenhamos uma compreensão mais clara a respeito deste assunto especificamente, tá bom? Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. E eu quero pedir o auxílio aí da galera da sonoplastia. Pode soltar aqui o cronômetro, por favor, para a gente não se perder no tempo. Apocalipse 14, irmãos. Abram aí a palavra do Senhor neste capítulo. Amém? Apocalipse capítulo 14. Feche os seus olhos, por gentileza. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque estamos na tua santa presença. Te agradecemos de uma forma especial porque agora abrimos a tua santa palavra. Queremos ouvir a tua voz. Queremos pedir humildemente que o Senhor nos fale aquilo que precisamos, não o que queremos, o que desejamos ouvir. Rogamos que o Senhor nos use como instrumentos de bênção. A mim, neste momento, ao compartilhar a tua santa palavra, mas a nós todos, quando sairmos daqui, que possamos também compartilhar as boas novas da salvação em todos os seus aspectos para as pessoas com as quais nós entraremos em contato. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado e queremos cumpri-lo fielmente. Por isso, oramos humildemente agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 14, versos 6 e 7. O Senhor nos diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Amados irmãos, não há dúvida, é apenas um texto aqui, mas se analisarmos o contexto, nós veremos que existe uma verdade fundamental a respeito do juízo divino. Nós não podemos ter dúvidas a respeito da centralidade do julgamento, mais especificamente agora no julgamento pré-advento, que está apresentado de modo muito claro aqui na primeira mensagem angélica, Apocalipse capítulo 14. Então, amados irmãos, a grande questão, ou a questão fundamental que nós precisamos entender, ou quem sabe relembrar nesta manhã, é que o problema, se é que ele existe, né, na mente de alguns, o problema não é em relação ao julgamento, ou ao juízo, especialmente o juízo pré-advento, né, como nós chamamos juízo investigativo, mas sim, irmãos, com o que fazemos em relação ao juízo. Juízo
é uma realidade incontestável, está na Bíblia. Não tem como negar isso daqui, ainda que você tente. Então, o ponto fundamental aqui, irmãos, não é afirmar se o julgamento existe ou não, mas sim a reação ou o que nós fazemos com essa realidade, com esse conceito. E é mais ou menos isso que nós vamos tratar aqui nos próximos minutos. Entendam, irmãos, existem muitas interpretações em relação a esse assunto, a esse tema aqui. O que nós precisamos, acima de tudo, é ficarmos com aquilo que a Bíblia, de modo muito claro, apresenta para nós. E não com aquilo que eu acho. Não pura e simplesmente com aquilo que eu interpreto de acordo com o meu padrão aí de conhecimento ou de interpretação, tá? Então, nós precisamos buscar um claro assim diz o Senhor, principalmente em relação a este assunto, que é um pouco complexo aí para o nosso entendimento. Eu quero relatar aqui uma experiência, rapidamente, uma experiência vivida por Marvin Moore. Ele é escritor e editor adventista do sétimo dia, tá? Ele escreveu aquele livro Apocalipse 13, recentemente lançado pela Casa Publicadora, tá? Recomendo essa leitura, é um ótimo livro a respeito dos eventos finais aí, como é que as coisas vão funcionar e vão se encaixar para o término, né, da história da humanidade. E ele escreveu mais recentemente um material intitulado Na Corte Celestial, em defesa do juízo investigativo, tá? Lançamento de 2019 aí da Casa Publicadora. Em alguns trechos ele cita o seguinte: um cientista, membro de outra denominação, disse certa vez que a doutrina que ele considera mais sujeita a objeções era o juízo investigativo. Por quê? O cientista complementa: com uma doutrina dessas, ninguém pode ter certeza da salvação. Isso, obviamente, na compreensão daquele cientista de outra denominação. E Marvin Moore continua dizendo o seguinte: até mesmo alguns adventistas têm criticado essa doutrina. Por quê? Porque ela os tem deixado em um contínuo estado de ansiedade no que diz respeito à sua situação com Deus. Então, há uma certa ansiedade, uma preocupação, diria até uma certa dúvida em relação à situação, né, da pessoa que aceita a Deus, diante da realidade de que estaria havendo um juízo investigativo para determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Afinal, irmãos, a ideia de um juízo investigativo, aparentemente, obviamente, tá? Estou tratando aqui em teoria, em tese, né? Não em fato, sugere que o Senhor, Deus, estaria vasculhando a nossa vida, investigando a nossa vida, para determinar, após isso, né, se nós seríamos dignos ou não da salvação. Então, essa é mais ou menos a ideia, né, que é transmitida aí em função deste conceito ou desta realidade mal compreendida. Porque, como eu disse para os irmãos, um claro assim diz o Senhor, né, desvanece qualquer dúvida. Certo? Então, vejam, há uma outra experiência, e essa é relatada por Clifford Goldstein, também um escritor norte-americano, adventista do sétimo dia. Ele escreveu aquele livro O Dia do Dragão, não sei quantos aqui conhecem, e escreveu um outro livrinho, um livro de bolso, uma leitura rápida, mas uma leitura fantástica, fundamental para o nosso entendimento de profecia bíblica, que é 1844. Tá? Ele trata ali de modo muito profundo e muito simples, qualquer um pode entender claramente os pontos principais, os conceitos principais das profecias de Daniel, tá? Outra leitura que eu recomendo. Clifford Goldstein, irmãos, ele relata o que disseram à esposa dele numa certa ocasião, a esposa de Clifford Goldstein. Então, ensinaram a minha esposa que o juízo está ocorrendo agora mesmo no céu, e que o nosso nome pode aparecer a qualquer momento. Não podemos saber quando isso vai ocorrer,
Mas quando de fato acontecer, nosso nome será apagado do livro da vida, caso não sejamos absolutamente perfeitos. E isso, em certa ocasião, disseram para a esposa do Clifford Goldstein, tá? E ele continua relatando, dizendo assim: estaremos perdidos, não saberemos nada sobre isso e poderemos continuar na luta para sermos perfeitos, muito embora a porta da graça já tenha sido fechada para nós e para nós não haja mais esperança. Ele ainda continua dizendo: um ensinamento como esse, preste atenção nessa conclusão, não pode ser boas novas. Sabe, a ideia de que nós ainda não estamos com o nosso caso concluído num tribunal, porque Deus ainda está investigando para ver se somos dignos ou não da vida eterna, dignos ou não da salvação, isso, meus queridos irmãos, jamais poderá ser considerado como boas novas. Vivermos, sabe, com medo, vivermos sob o peso da dúvida, da incerteza em relação à nossa salvação, e na certeza de que existe um juiz que está ali na posição, né, de juiz, única e exclusivamente para detonar, né, o ser humano, para determinar quem vai se perder. Então, realmente é uma coisa complicada. Agora, amados irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. E, obviamente, nós não podemos culpar as pessoas que entendem dessa maneira e acabam, inclusive, saindo da igreja porque não aceitam uma verdade como essa. Uma verdade entre aspas, diga-se de passagem. Tá? Então, nós precisamos entender, amados irmãos, um pouco mais a respeito disso, inclusive, principalmente porque somos o povo chamados por Deus para anunciar esta mensagem. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, né, as águas, o mar, a terra e tudo aquilo que neles há. Fomos chamados para anunciar essa mensagem. Como anunciaremos essa mensagem? Com autoridade, se não a compreendermos. E principalmente não a vivenciarmos. Alguns pregadores, inclusive, né, têm usado essa falsa verdade, vamos falar assim, para obrigar, num certo sentido, né, para pressionar as pessoas a procurarem viver uma vida de santificação. Porque, em outras palavras, né, a mensagem que é distribuída é o seguinte: você nunca vai saber quando o seu nome será considerado no juízo. Então você precisa estar certo de que está vivendo corretamente cada momento da sua vida. Então é aquela tensão contínua. Eu não sei se o meu nome estará sendo passado hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana. Por isso eu preciso estar atento, preciso estar vigilante, porque a qualquer momento a caneta pode ser usada lá no céu, né? E aí então a minha situação pode estar complicada. Será que é assim, meus queridos irmãos, que Deus age conosco? Será que é esse tipo de relacionamento que Deus deseja ter com seus filhos? Com aqueles que Ele mesmo chamou para uma vida eterna? Com aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, dando-lhes a oportunidade da salvação, da redenção? Será que é esse tipo de Deus que nós temos, a quem nós devemos adorar? Se Deus não pode ter a certeza da salvação dos seus santos, até que Ele conclua o juízo, o exame do registro das vidas daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, então, amados irmãos, é óbvio, e aqui eu estou tratando em tese, é óbvio que nenhum de nós, por mais que se esforce, por mais que tente, vai conseguir ter a certeza da salvação, ou da nossa total aceitação diante de Deus. Se o próprio Deus não tem essa certeza, não tem essa condição, quem dirá nós? Dá para entender, irmãos, como é que esse entendimento deturpado dessa doutrina acaba gerando mais problemas do que soluções? Sabe, irmãos, nós precisamos entender
que Deus fez, faz e fará tudo aquilo que for necessário para a nossa salvação, não para a perdição. Deus não está trabalhando contra nós, irmãos. Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Olha que coisa fantástica. E aí é onde reside, né, a essência das boas novas. Infelizmente nós acabamos, né, fazendo um mau juízo do juízo. Sabe, uma compreensão deturpada, algo terrível, na verdade, terrível, em relação àquilo que Deus está executando em nosso favor no santuário celestial. Acabamos, infelizmente, agindo ou pensando dessa maneira, baseado principalmente, amados irmãos, numa compreensão menos bíblica do pecado, da lei, da perfeição e até mesmo do próprio juízo. Sabe, acabamos nos enrolando, né, com a compreensão e deturpando um pouco aquilo que Deus nos revela, e acabamos então tornando algo que é na verdade, não seria, né, que é fantástico, maravilhoso, boas novas, nós acabamos tratando isso como algo terrível. Sabe, o réu todo encolhido, cabeça baixa, sem coragem de levantar os olhos e olhar, inclusive, né, para o juiz ou para o advogado que está ali, advogado de defesa, diga-se de passagem, sabe? Por quê? Porque ele está com essa condição mental, com essa compreensão de que, estando ali, ele está para ser condenado e não inocentado, salvo. Essa é a ideia, de maneira geral, que nós temos do juízo. Este, porém, não é um ensinamento bíblico. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Nós vamos ler um verso e, na continuação, o próximo verso. Agora é interessante porque normalmente nós apenas nos lembramos de mencionar o primeiro que nós vamos ler. Mas o segundo é igualmente fantástico para compreendermos o amor de Deus por nós. João capítulo 3. E normalmente quando nós falamos João capítulo 3, qual é o verso que vem em mente? 16. E nós vamos ler o 16. João capítulo 3, verso 16. O Senhor nos diz assim, irmãos, observe: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas observe o verso 17, complementando a ideia e a ação de Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o que, irmãos? Deu para entender? Um complementa o outro aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por aqueles que eram inimigos de Deus, dando-lhes a oportunidade da salvação. O verso 17 complementa dizendo: olha, Jesus Cristo veio à terra não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Amém, irmãos? Salvação. Esse é o princípio do céu. Essa é a ação movedora, né, de Deus. Salvação. E digo mais ainda, né? João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E quem é o Filho? Qual é a situação do Filho nesse contexto? Intercessor, advogado de defesa e juiz. Esteve aqui na terra, vivenciou as mazelas da humanidade carcomida pelo pecado, ainda que sem pecado. Sofreu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus.
Não para chegar lá e dizer assim, ó, agora que eu sei como é que é o negócio lá embaixo, vou passar a caneta agora, vou passar a régua e ninguém vai ter mais oportunidade nenhuma. Não. É justamente o contrário. Ninguém nos entende ou nos conhece melhor do que Deus. Primeiro, porque Ele é Deus onisciente. E segundo, porque Ele encarnou e sentiu na própria pele como é viver neste mundo. Isso não anima o nosso coração? Deveria. Deveria. Há um volume da Casa Publicadora Brasileira, um livro chamado Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. E ali nesse livro, na parte em que ele comenta a respeito dessa crença, dessa doutrina do juízo, ele diz o seguinte, vou transcrever aquilo que está escrito. O juízo investigativo, olha irmãos, a profundidade desse conceito aqui, da frase que eu vou dizer agora. O juízo investigativo não informa Deus, mas revela sua justiça. Deus não está, em outras palavras, Deus não está fazendo uma investigação do nosso caso no tribunal divino, pelo motivo dele não conhecer o nosso coração, a nossa mente, as nossas decisões. Não. O motivo, o objetivo do juízo é justamente revelar a justiça de Deus. E continua. O julgamento não decide quem deve ser salvo e quem se perderá. Ele revela aos seres celestiais, ou seja, aos anjos que estão ao redor do trono de Deus, e sem dúvida nenhuma, os outros seres inteligentes que Ele, Deus, criou, Ele revela aos seres celestiais as decisões divinas sobre a salvação ou condenação de cada ser humano. Estas são decisões que Deus, o Pai e Cristo já tomaram. Essas decisões já estão tomadas. Não é uma decisão pós-trabalho de investigação. O trabalho de investigação não vai informar a Deus, mas vai revelar a sua justiça. Lembre-se disso. Continuando. Essa revelação vindica a justiça divina em salvar os que creem em Jesus. Satanás, amados irmãos, tem acusado Deus de ser injusto nos seus julgamentos. Desde o início, essa é a acusação de Satanás. O primeiro ser no universo a ser acusado foi Deus, o Pai, por uma criatura que Ele criou. Então, o juízo investigativo vai mostrar que todos os vereditos, todas as decisões divinas são justas. Tanto para um lado quanto para o outro. Paulo, inclusive, sugere esse conceito, irmãos, lá em Romanos capítulo 2, verso 5. Tá? Anote aí, para você dar uma lida depois. Nesse texto ele menciona o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Sabe? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante Deus e reconhecerá que Ele é justo. Como isso pode acontecer, irmãos? Pode acontecer através da transparência que Deus usa na execução do seu plano. E o juízo faz parte disso aqui. Há um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos também. Esse é de George Knight. Ele é educador e historiador adventista do sétimo dia. E esse texto nós encontramos no livro, ou na obra intitulada A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Estamos apagando nossa relevância. É uma obra também da Casa Publicadora Brasileira, lançada em 2010. Outra recomendação de leitura. Nesse livro, na página 71 a 74, irmãos, esse autor diz o seguinte: o propósito do julgamento na Bíblia não é manter as pessoas fora do céu. Olha que verdade profunda e maravilhosa aqui, irmãos. Vou repetir.
O propósito do julgamento na Bíblia não é manter as pessoas fora do céu, mas levar para lá o maior número possível. Amém? É ou não é boas novas? A grande questão que está aqui, inclusa, né, no contexto, é se elas, ou seja, essas pessoas, aceitaram o sacrifício expiatório de Cristo e permitiram que isso transformasse o seu coração. Obviamente que a intenção de Deus de levar o maior número possível de pessoas para o céu não é executada de qualquer forma. Há condições para que nós alcancemos o alvo de Deus, o propósito divino para a salvação. Obviamente, Deus é um Deus de ordem. Mas, amados irmãos, não há impossibilidade para que nós estejamos no céu, a não ser por nós mesmos. Por nós mesmos. Quem pode me tirar o céu não é ninguém fora de nós. Só eu. A minha decisão é a última, final, definitiva. Seja para o bem ou para o mal em relação à minha pessoa. Deus não está trabalhando contra nós, irmãos. Lembre-se disso. Está trabalhando em nosso favor. Foi assim sempre. É assim agora e será. Mesmo nesse contexto, que aparentemente é meio complicado, né, do juízo. Porque na visão ocidental nós temos essa ideia, né? Se você recebe uma intimação aí para comparecer a um tribunal, a primeira coisa que você vai pensar é: o que eu fiz de errado? Vou sair de lá preso. Não é possível, né? Mas a visão oriental e bíblica do julgamento é diferente, completamente diferente. Se havia uma questão dúbia em relação a, sei lá, relacionamentos, negócio, alguma coisa assim, a parte inocente, a parte que tinha certeza de estar correta, ela tomava a iniciativa de rogar ao juiz da cidade de julgar a sua causa. Por favor, o salmista diz isso, né? Julgue a minha causa, para que o resultado do julgamento possa demonstrar de modo claro e inequívoca, né, a minha inocência. E é nesse contexto que nós encontramos a verdade a respeito do juízo. Quero ler o próximo texto, irmãos, para não perder a essência, tá? Do conceito aqui. Olha só. Aqui precisamos reenfatizar que o julgamento não ocorre para a informação de Deus. Acorde. Deus já conhece o nosso coração. Ele, porém, enfrenta um problema. Olha que coisa interessante aqui. Se todos pecaram, conforme Romanos 3:23, e o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23, como Ele, Deus, pode conceder a alguns algo que eles não merecem, ou seja, a graça, e a outros aquilo que eles exatamente merecem, que é a morte. Parece uma sinuca de bico, um aparente problema que Deus tem para resolver. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, como é que eu vou fazer para dar a alguns a graça, portanto, não morrerão, e a outros a morte, que é o salário do pecado? O texto continua dizendo o seguinte: o julgamento e os livros do julgamento não são para Deus. Deus é onisciente, irmãos. Conhece o fim desde o princípio. Então o julgamento não é para Deus, mas para o restante do universo. Seres criados por Deus que não são oniscientes como Deus é. Eles existem, ou seja, os livros do julgamento, para a justificação de Deus, a qual é fundamental para a justificação divina dos seres humanos que aceitaram a Cristo em seu coração e em sua vida. Deu para entender? O juízo não está ali para informar a Deus, mas para vindicar a justiça e o caráter de Deus, para mostrar ao universo que as decisões de Deus são realmente justas.
A grande questão em muitas passagens em Apocalipse envolve a justiça de Deus e o seu julgamento. Apocalipse 15, Apocalipse 16, Apocalipse 19. No fim dos tempos, amados irmãos, Deus deseja que todo o universo seja capaz de proclamar que a salvação de Deus foi justamente conferida, para que, inclusive, o problema não se repita posteriormente. Deus não chega na mente dos seres que Ele criou e enfia a goela abaixo, né? Conforme a gente diz popularmente. Ele não abre a tampa do nosso cérebro e faz uma instalação de um software, né? Agora, de hoje em diante, você não tem mais dúvida nenhuma em relação a todo o problema que existe no universo. Você me aceita como Deus justo, verdadeiro, transparente, misericordioso e amoroso. E daqui por diante, colocamos uma pedra em cima do assunto e vamos seguir a vida. Não é assim que funciona. Nós usamos a nossa liberdade de escolha, irmãos, para buscarmos compreender este assunto. E quando nós buscamos compreender esse assunto, o mestre dos mestres está ali disposto a nos fazer compreender, né? Deus está ali ao nosso lado, certo? E voluntária e livremente nós buscamos compreender, alcançamos essa compreensão, aceitamos essa realidade. E aí isso faz parte, passa a fazer parte do nosso ser, do nosso entendimento, do nosso caráter. A partir daí, irmãos, tendo o conhecimento associado à experiência, não quereremos mais vivenciar uma segunda, terceira, quarta, enfim, vez toda a problemática do pecado. Deu para entender? Mesmo assim, amados irmãos, veja bem, mesmo assim, para certificar-se de que não resta nenhuma dúvida a respeito da sua justiça, a justiça de Deus, Deus oferece aos salvos, aos santos, depois de todo esse processo aqui na terra, a oportunidade de uma revisão judicial de suas decisões. E é o que nós chamamos da segunda fase do juízo, que vai acontecer durante os 1000 anos no céu. O juízo judicativo ou comprobatório. Essa primeira parte aqui serve para esclarecer as dúvidas do universo que está acompanhando todo o desenrolar do pecado aqui no planeta Terra. Mas nós não estamos acompanhando o que está acontecendo no juízo. Nós somos, inclusive, alvo, né? Alvo do juízo. Ou um dos alvos, pelo menos. Mas quando Jesus Cristo voltar e nos levar para o céu, irmãos, teremos a oportunidade de, por nós mesmos, investigar, analisar, examinar, verificar tudo que está relacionado às decisões de Deus em relação àqueles que não estarão no céu, para que as nossas dúvidas sejam esclarecidas. Quando Jesus Cristo voltar após o milênio, amados irmãos, os ímpios, isso é uma verdade bíblica, né? Depois dos 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados e cada um deles terá como se tivesse assim uma projeção numa tela gigantesca, né? Ele terá a compreensão de toda a sua vida pregressa e todas as oportunidades que Deus lhe deu para que ele se arrependesse e se salvasse. Eles terão essa compreensão, os ímpios que serão ressuscitados no final do milênio. E, ao final dessa compreensão, irmãos, os ímpios também reconhecerão que as decisões de Deus são justas, inclusive a decisão de exterminá-los por toda a eternidade. Dobrarão seus joelhos e dirão: o Senhor, na verdade, é justo. O que eu estou recebendo aqui, eu mereço. E a decisão de Deus é justa. Vejam vocês, irmãos, não haverá dúvida no universo, em nenhuma criatura do universo, em relação à justiça de Deus. Para encerrar, eu quero apenas citar alguns textos aqui que dão uma certa ideia errada daquilo que está acontecendo no juízo.
Há dois textos de Ellen White que diz assim. Primeiro no livro Grande Conflito, que diz assim: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os justos. O juízo começou lá em 22 de outubro de 1844 com os mortos. E como nós já sabemos, e ouvimos inclusive recentemente, o primeiro a ser julgado, o primeiro justo a ser julgado, obviamente foi Abel, que foi o primeiro justo a ser morto. Então Deus vai trabalhando, realizando essa investigação, sucessivamente em cada geração, e vai finalizar com os vivos. Então, obviamente, alguns serão julgados enquanto estiverem vivos. Tá? Há um outro texto de Ellen White, no livro Grande Conflito também, página 490, que diz assim: o juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela ao caso dos vivos. Aqui, obviamente, nós temos que entender o contexto, tá? Os discípulos, quando Jesus Cristo lhes deu a promessa de que voltaria, eles viveram as suas vidas com a certeza da iminência da volta de Jesus Cristo nos seus dias. Você lê ali alguns textos que dá essa ideia. No movimento que aconteceu aqui, o movimento millerita, tá? A ideia era a mesma, de que eles estavam vivendo num momento em que Jesus Cristo viria. Então, para eles, a vinda de Jesus Cristo era iminente, aconteceria nos seus dias. Tanto é que, inclusive, se prepararam para se encontrar com Jesus Cristo e foram decepcionados, né, pela própria má interpretação da Bíblia. Tá? Então, a ideia aqui de Ellen White é de que eles estavam vivendo esse momento, a iminência da volta de Jesus. Tá? Obviamente, Jesus Cristo não voltou ainda, mas o texto vale, a profundidade e a verdade do texto vale para nós até hoje. Agora, há um terceiro texto, irmãos, que diz assim, e preste atenção nesse texto para você entender bem o conceito aqui. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 125. Os casos dos justos mortos têm estado a passar em revista diante de Deus. Quando esta obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Captou a mensagem? Deus é um Deus de ordem, e Ele começou pelos mortos. A cada geração sucessiva, Ele vem executando essa obra de investigação, de exame. Aqui o texto é claro em dizer que somente após a conclusão do juízo dos mortos, Deus passará para o caso do juízo dos vivos. O tribunal celestial não é bagunçado, irmãos. Deus é um Deus de ordem. E Ele trabalha conforme a ordem planejada, né, para a execução das suas funções. Então, irmãos, somente quando não tiver mais justo morto para ser julgado, é que Deus passará para o caso dos vivos. Morre justo hoje? Sim ou não? Sim. E quando um justo morre, o que acontece com ele? Nós sabemos do conceito da situação do homem na morte, tá? Não é isso que eu quero falar, mas olha só. O caso dele entra para a fila do julgamento. Em algum momento ela será passada no tribunal divino. Não é imediatamente após a morte. Tem muito mais aí para se estudar e o tempo já esgotou, inclusive, tá? Então, irmãos, quando um justo morre, ele entra para a fila do julgamento, vamos falar assim. E o caso dele será passado, tá? Hebreus capítulo 9, verso 27, se eu não me engano, 27, diz aí que ao homem é dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, nós precisamos entender que até o momento próximo ao fechamento da porta da graça, muito justo vai morrer ainda. E esses justos deverão ser julgados antes que Deus passe para o julgamento dos vivos. Somente após a conclusão do juízo dos mortos, Deus vai passar para o caso dos vivos. Tá? Então, concluindo, o que é que nós podemos entender aqui, irmãos? O que é que nós podemos tirar de compreensão de todo esse contexto aqui? Aqueles que serão julgados vivos serão aqueles que, obviamente, não morrerão. Verão a volta de Jesus Cristo em vida, não passarão pela morte. Não passarão pela morte. Tá?
O caso deles será decidido quando eles estiverem vivos, porque eles não vão morrer. Se nós ainda estamos num contexto em que podemos morrer, uma hora ou outra qualquer, irmãos, o nosso caso não pode ser passado agora. E há uma outra questão também, irmãos. O juízo não está baseado na onisciência de Deus. Ele já sabe disso. Mas o juízo não está baseado na onisciência de Deus, mas sim no relato dos livros, que são anotados pelos anjos, que não são oniscientes. Eles não conhecem o futuro. Eles relatam na medida em que os fatos acontecem. Não tem como eles anteciparem alguma coisa para relatar. É assim que funciona, irmãos. Agora, reflita. Qual é o nosso estado nesse terrível e solene tempo? Ai, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento. Que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para sabermos onde nos encontramos na história deste mundo. Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que está se efetuando por nós nesse tempo e a atitude que nós temos como pecadores devemos ter enquanto essa obra de expiação está em andamento, a obra do juízo. Se temos qualquer consideração pela salvação da nossa alma, amados irmãos, precisamos fazer decidida mudança. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. Importa que com profunda contrição de alma confessemos os nossos pecados para que eles sejam apagados. Nós não podemos viver com medo do juízo, irmãos, porque o juízo não é contra nós, é a nosso favor. Deus está trabalhando para nos salvar e não para nos condenar. Amém? Qual será a nossa atitude diante dessa realidade e diante do chamado de Deus? Lembre-se, nós não andamos sós. Eu já disse isso e vou repetir. Deus fez, faz e fará tudo o que for necessário para que nós nos salvemos. Nós não andamos sós. Essa é a mensagem que o Quarteto Osana vai cantar agora para a gente encerrar. E esta é uma verdade fundamental que nós precisamos ter e carregar conosco, irmãos. Nós devemos pleitear que o juiz, o justo juiz, reto, misericordioso e transparente, julgue a nossa causa, para que ao final, nós sejamos declarados inocentes, puros, santos e tenhamos a eternidade ao lado de Deus. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Amém. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo
seguro sei que estou, pois vais comigo, e os braços teus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio que eu tenho, não ando só, pois ele me é real. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Lembre-se, nós não estamos sós. Deus é o nosso amigo, é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso juiz e trabalha em nosso favor. Amém? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado por esta verdade profunda e maravilhosa. Realmente nós podemos dizer, Pai querido, que o entendimento, a verdade a respeito do juízo são boas novas, porque o Senhor está trabalhando em nosso favor. Decidimos o nosso destino através das nossas escolhas, mas o Senhor tem feito tudo, faz e fará o que for necessário para a nossa salvação. Por isso nós agradecemos ao Senhor e rogamos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.